Fala, fala comunidade cripto, Fabrício Aguiar aqui com vocês. Mais um final de semana chegou e bora lá fazer o nosso fechamento de mercado. Hoje eu gostaria de deixar o meu muito obrigado aqui ao patrocinador master aí do FAP Análises, que é o Musato, investidor aí da Nelore Coin, e que enviou para mim aqui novos equipamentos de áudio, de iluminação, para trazer mais qualidade aí para todos vocês investidores. Então bora lá, pessoal. Estamos aqui com o S&P 500 e eu gostaria de destacar aqui que essa semana realmente foi uma semana de queda, né? Para todo o cenário aí financeiro. E aqui vocês reparem, né, que houve uma tentativa de retomada de alta pela bolsa, pela principal bolsa americana aí, e pelo jeito está sendo frustrada, né, pessoal? Está encontrando aqui, ó, resistência nessa linha de retorno desse canal de baixa, né? E reparem que aqui, ó, ela até não chegou a tocar, né? O índice não chegou a tocar na extremidade inferior porque ele encontrou suporte aqui na retração de 50%. Eu sempre falo que é a mais respeitada aí pelos índices, né? E aqui ela estava indo em confluência com a média de 200 ascendente. Então realmente foi um suporte para o preço, mas pelo que me parece aqui, ele está encontrando realmente essa forte resistência na linha de retorno superior do canal e na média de 50 períodos, que aqui eu destaco ela pela cor azul, tá? Então, se ele repetir esse mesmo movimento aqui, ó, desse alargamento, ele pode estar sim vindo buscar novamente aqui a retração de 50%, e se não for suporte, vir buscar até a retração de 61,8, que seria o último suporte aqui para o preço, né? Para ele não vir buscar o fundo aqui do Corona Crash, pessoal. Tá? Se a gente dá uma olhadinha na Nasdaq, da mesma maneira, só que a Nasdaq ela tem um agravante, né? Ela não conseguiu chegar até a retração aqui, ó, superior, né? Ela já encontrou maior força aqui vendedora na retração de 50%, só que deste movimento aqui menor, pessoal, tá vendo? Então, se a gente colocar aqui no gráfico diário, a gente consegue identificar a formação de um padrão gráfico aqui, ó, de reversão, né, para queda, que seria um provável aqui topo duplo, né? E bem aonde? Bem na retração, tá? E agora ele tá aqui, ó, deslizando aqui nessa linha de retorno, né? E a gente precisa confirmar se ele vai vir realmente buscar esses alvos aqui que já estão acionados, porque depois da formação desse topo duplo, o ativo perdeu esse fundo aqui anterior, tá? Então a gente já consegue traçar os alvos de Fibonacci. E repare que o terceiro alvo ele está confluindo com a última retração também, que seria aqui a retração de 61,8, pessoal. E o que eu sempre venho comentando, volume sempre abaixo da média, né? Não teve reação aqui de volume financeiro. Então tudo leva a crer que realmente a gente pode estar vendo as bolsas aí indo buscar realmente alvos inferiores. Por enquanto o preço está aqui, ó, né, encontrando suporte na média de 50 períodos ascendente, mas caso perca, o preço realmente pode dar uma bela despencada aí, tá, pessoal? Bom, pessoal, e no caso aqui do Ibov, ele segue também em tendência de queda, depois da formação aqui deste oco, né, que é um padrão baixista, um padrão de reversão, ele veio romper, né, veio perder essa linha da extremidade aqui dessa cunha ascendente, e depois da formação aqui dessa bandeira, houve o rompimento, né? Então, neste rompimento, nós já conseguimos traçar os alvos dessa bandeira, né? E repare que o terceiro alvo, ele está confluindo também com a retração de 50% de todo este movimento aqui, pessoal, de alta depois do Corona Crash, tá? Então, aqui a gente pode realmente ter um forte suporte, como foi anteriormente, né? Nessa tentativa aqui de reação do preço, né? E o terceiro alvo da bandeira confluindo, né, com a retração de 50%, pode ser sim um forte suporte. Mas eu acredito que ele venha testar novamente esse último fundo aqui, pessoal, tá? E aí, cenário de bolsa brasileira caindo, é dólar subindo, né? Então, eu até tenho alvos traçados aí para o dólar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no dólar versus o real, tá? Eu acredito no dólar aí, se a bolsa continuar caindo, a gente pode estar vendo o dólar beirando aí, pessoal, a casa dos 5,50 ou até os R$6, tá? Que seria aí ruim aí para o cenário nacional, tá?
No DXY, que é o principal índice, né, da moeda americana, ele provavelmente aqui ele segue aqui num padrão aqui de possível reversão, tá? Seria uma cunha descendente, né? A cunha descendente próximo ao terceiro alvo de Fibo, a gente pode realmente ver um padrão aqui de tentativa de retomada de alta, tá? E aí seria a bolsa americana caindo e o dólar subindo, tá bom, pessoal? Pessoal, no caso do Bitcoin, ele segue aqui na formação aqui de um triângulo, né? Esse triângulo ele pode ter rompimento tanto positivo quanto negativo. Só que reparem que aqui, ó, na parte superior, nós temos ponto que foi suporte, né? Durante a tentativa de retomada e de alta do preço. E ele pode agora ser resistência, né? Aliado aqui à média de 50 períodos, ó, que está bem próxima dessa região, tá? Então aqui a gente precisa seguir acompanhando e triângulo a gente só opera, pessoal, depois de um rompimento, tá? Porque aí ele vai definir para onde realmente ele vai seguir a tendência. Então vamos esperar aqui o movimento ser concluído, né? Tendo um rompimento positivo a gente consegue traçar alvos superiores e tendo um rompimento negativo da mesma maneira a gente traça alvos inferiores, tá joia? No caso do Ethereum, ela teve aqui o rompimento desta deriva, tá? Que seria um padrão de reversão. E aqui ele estava num padrão que poderia ser uma bandeira, só que reparem que a bandeira, pessoal, ela não pode, o tamanho aqui da bandeira não pode exceder 50% do tamanho do mastro, né? E aqui ela já ficou muito realmente longa para ser uma bandeira, tá? Então eu vou até tirar aqui esse desenho, tá? Eu vou desconsiderar isso aqui como uma formação de uma bandeirinha de tentativa de alta. A média de 50 períodos bem próximo aqui do preço. Pode ser também uma forte resistência atrelada à média de 200 ascendente para a gente ver o preço vir buscar alvos inferiores. E no caso aqui do BNB também ele teve o rompimento, né, desta deriva. Ele rompeu, ó, inclusive todas as médias. A média de 20 ela não está aqui, que normalmente eu utilizo que é a verde, mas foi rompida junto com essa explosão do preço. E aqui ele veio, né, também numa tentativa aqui de formar vamos dizer, uma cunha, né, uma cunha descendente para tentar reverter esse movimento aqui de queda. Mas repare que está muito lento também, né, pessoal, essa tentativa de retomada. A média de 50 ela está aqui, que ela pode ser também resistência para o preço. Então, eu vou até tirar aqui esses alvos superiores, porque ainda está bem definido também o movimento aqui do BNB. A gente precisa realmente de uma formação aqui, pessoal, de um pivô, tá? Reversão de tendência sem pivô, ela não é confiável, não. Tá bom? Então, para mim, nada a fazer aqui por enquanto, nem no Bitcoin, nem no Ethereum e nem no BNB, ok? Então, depois a gente passar aqui pelo cenário americano e brasileiro, nós podemos ir para o cenário dos tokens, né? Eu vou começar aqui pela Nelore. A Nelore ela segue aqui em uma tendência de alta, né? A gente repara que as 4 médias seguem apontadas para cima. Seria a tendência aqui, ó, primária, que é a média de 200 períodos, a tendência secundária, a média de 50, e a terciária, que é a média de 20, né? A média rápida aqui que eu utilizo é de 8 períodos. No momento aqui ela segue levemente inclinada para a tendência de alta também, tá? Então, no meu ponto de vista, esse movimento que ela está fazendo aqui está semelhante a esse aqui anterior, ó, que foi uma cunha descendente que após rompida veio buscar até o terceiro alvo, tá? E aqui, pessoal, rompendo também essa cunha, né, essa provável cunha, teria também alvos superiores, tá? Esse terceiro alvo, né, estaria confluindo aqui, ó, com o segundo alvo do espelhamento desta perna maior aqui de toda aquela correção que a Nelore teve, tá? E quando tem confluência, eu acredito muito que o preço vai buscar, tá? Então estaria aqui na região aí, ó, dos 3 centavos, tá? Para a Nelore. Rompendo este alvo, eu tenho alvos projetados aí até a casa aí dos 6 a 7 centavos para a Nelore, tá? Não quer dizer que venha buscar até esse nível e não quer dizer também que não possa passar, né? Pode até passar, isso vai depender muito aí
do fator de realização aí dos holders, né? O pessoal realmente não realizar tanto agora, esse token pode sim passar dos 6, dos 7 ou até dos 10 centavos, tá bom? Mas segue aí em tendência clara de alta. E aqui ele encontrou, pessoal, suporte, né? Porque anteriormente, ó, esse ponto aqui foi uma resistência fortíssima, né? O preço tocou aqui por várias vezes, não conseguiu romper e aí ele despencou. Então, quando essa região ela vira suporte, ela herda toda a força também anteriormente aqui que ela foi como resistência. Então, o preço rompeu, né, essa região. É normal que ele venha fazer um reteste aqui, né, para depois retomar a alta. Hoje ele está deixando aqui um candle doji, né? Pode ser aí um sinal dessa reversão aqui, ó, dessa pequena queda. E repare que o volume também, por parte dos vendidos, vem só caindo, né? Então ele começou aqui com volume bem alto, né, acima, rompendo a média. Aqui também, ó, nesse candle aqui diário, com volume acima da média. E ontem ele já não conseguiu superar a média, ó. Então a gente vê uma diminuição aí da força vendedora, né, nessa região. E com esse candle doji aqui, que é um sinal de uma possível reversão, a gente pode estar vendo, se concluir o dia assim, né, que fecha às 21 horas, podemos estar vendo aí uma tentativa de retomada, né, de alta aí para buscar alvos superiores na Nelore. Tá joia, pessoal? Na Xblocks, eu deixei aqui no gráfico semanal. Meu ponto de ver aqui, ela está tentando lateralizar agora, pessoal, né? Para mim, a queda forte da Xblocks já cessou, tá? E aqui ela poderia estar realmente tentando lateralizar. Se a gente dá uma olhadinha no gráfico diário, ó, fica mais evidente ainda, né? Aqui estava em queda e aqui agora já se lateralizando. Mas quem está no ativo normal, né, permanece. Mas para quem está em entrar, talvez seja interessante a gente ver um pivô de alta, né, após o rompimento dessa média aqui de 200. Porque repare que ela foi resistência aqui para o preço, né, nessa tentativa de retomada de alta. Ela inclusive rompeu a média de 50, que vinha sendo, ó, resistência para o preço, né, ao longo aí dessa queda. Mas a média de 200 é a média primária, né? É a média que normalmente o preço mais respeita, e aqui ela se fez realmente se valer da sua força aí de resistência, né? Ela é inclinada para baixo. Então a gente precisaria aguardar um movimento aí de pivô, pessoal, para a gente ter uma entrada aqui mais tranquila no caso da Xblocks, tá bom? Xmine da mesma maneira, ó, gráfico semanal, também possível tentativa de lateralização, tá? Não vejo entrada também anteriormente a superação agora da média de 200 períodos, tá? Seria mais prudente a gente aguardar um pivô que rompesse essa média aí, tá bom, pessoal? Kitnet, que está aí no farm, né, da Xmine, aqui para mim ela segue uma formação de uma bandeira de baixa, pessoal, tá? Como as médias seguem inclinadas para baixo e ela está aqui se segurando nesta retração aqui de 50%, caso ela perca, né? Caso confirme, ó, esse fechamento abaixo dessa região aqui dos 11,10, a gente consegue traçar alvos inferiores, né? Que seria alvos desta bandeira aqui, ó, tá? Se ela tiver esse rompimento aí negativo, pode estar vindo buscar a última retração aqui, inclusive este último alvo aqui na casa dos 0,668, tá? 0,688, desculpa, 0,688. Então, por enquanto, nada a fazer aqui em Kitnet. Vinhocoin eu já tinha comentado com vocês anteriormente, ela está bem lateral, né, pessoal? Para quem está em farm é legal, porque você fica menos exposto à variação do preço, né? Então, quem está no ativo aí dá para carregar a posição, acredito que tranquilamente, tá? E quem quiser entrar também, eu não acho que é uma posição ruim de entrada, não. Tá? Ele vai para farm, né? Ele tá legal. Para quem quer realmente carregar o ativo e ter como realizar lucro, aí eu acho que às vezes é preferível aguardar uma formação de um pivô aqui para a gente ter alvos, né? Possíveis alvos superiores, tá bom? NT, essa NT está aí no farm, né, da Xblocks.
Mas esse ativo aqui, pessoal, eu não aconselharia porque ele está com pouquíssima liquidez, né? Reparem que no lançamento, ó, como que os candles eram bem maiores, né? Mas se vocês olharem agora, olha o tamanho dos candles, né? Muito pouca liquidez, está sendo muito pouco negociado, né? A gente, olha, quase não consegue ver o volume financeiro desse ativo. Então esse aqui eu passaria, tá? Eu não aconselharia, não. FX, ela segue também se lateralizando, né? Tem pouco tempo de lançamento. Teve o seu pico aí, o TH, na casa de 39,07. Corrigiu e agora está lateral. Para quem está no farm, tranquilo também, tá? Para quem quiser carregar a posição mais a longo prazo e realizar lucro, a gente também aguardaria aí uma indicação aqui de uma reversão aí, né? Para buscar alvos maiores através de um pivô, tá? Com Valos, nada a fazer também, né, pessoal? Infelizmente, esse ativo aqui ficou bem complicado, né? A gente não tá vendo uma reação aí, né, por parte dos comprados. Muito pouca liquidez, muito pouca negociação, né? O volume também muito baixo. Acredito que tenha nada para fazer aqui na Valos, tá? Token, que é recém-lançado também. Teve esse lançamento muito bacana, né? A TH aí na casa dos 3343, né? E aí ela agora também segue corrigindo, né? E aqui eu até não acredito que ela esteja em uma lateralização, não acredito que ela possa vir buscar alvos inferiores, porque ela perdeu esse último fundo. A gente consegue aqui traçar os alvos, né? Porque aqui teve a formação de um pivô de baixo, tá? Então estão traçados os alvos aí. Acredito que ela possa vir buscar, né? O primeiro ou até o terceiro aí na casa aí dos 2236, tá joia? A Bulls, depois da formação também deste pivô aqui de baixo, pessoal, ela segue na tentativa de vir buscar os alvos, né? Repara que ela está quase alcançando aqui o primeiro, ó, na casa do 0962, mas nada fazendo ativo, tá? Sem sinal aí de reversão. Aqui é um ativo que eu fiz uma avaliação um tempinho atrás também, que é a Arcane, né? E ela está aqui, veio buscar o fundo, ó. Eu já havia comentado aí pro pessoal da Arcane que ela teve aqui a formação de um pivô, né? Impulso, correção, impulso. Ela poderia vir buscar o fundo. Veio, né? E aqui agora tá tentando uma reação, né? Tá numa tentativa de reversão de tendência, mas tem a média de 50 períodos aqui, ó, muito próximo do preço. A gente precisaria aguardar ela romper essa média e formar um pivô, tá? Um pivô, pessoal, deixa eu até acionar aqui a ferramenta que eu utilizo, para quem não costuma acompanhar o canal. Pivô seria a formação deste movimento aqui, ó, tá? Seria aqui, ó, impulso, né? Seria interessante ele romper a média, depois ele faria uma perna de correção, tá? Pequena, não pode ser grande, e aí depois ele confirmaria o pivô, né? Tá? Tendo fechamento acima do último topo. Então precisaria romper essa média e aguardar a formação desse sinal aqui, tá? Por enquanto, nada a fazer. Na STK, também havia comentado com o pessoal anteriormente, ela veio buscar o primeiro alvo aqui, ó, né? Desse pivô aqui de baixo, e agora aqui está tentando também ensaiar uma reversão, né? Só que reparem que as médias seguem inclinadas para baixo. No mesmo caso da Arcane, né? Teria que romper essa média de 50 períodos e formar um pivô. Reparem que aqui atrás, ó, teve o rompimento da média, mas não teve pivô de alta, né? Da mesma maneira. Então ela vem aqui, com certeza ela vai vir testar, e se ela romper e fizer o pivô, pode ser um sinal aí de reversão de tendência. Tá bom, pessoal? Bom, acho que é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se foi relevante para você, não deixe de deixar o like para que o YouTube recomende, né, para mais pessoas. E se inscreva no canal, que eu vou estar sempre postando novidades dentro deste mundo cripto aí. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus, excelente final de semana.